Olá, amados. Nós os saudamos com as bênçãos e o amor de nossos irmãos de luz e de todos aqueles que servem à fonte una. E enviamos neste momento vibrações de amor e luz para todos vocês. Hoje, eu e Daphne convidamos vocês a deixarem suas dúvidas ou sugestões de temas aqui nos comentários, porque na próxima quarta-feira iremos abordar os assuntos trazidos aqui por vocês, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo quadro Conversando com Luz das Estrelas, que irá ao ar todas as quartas-feiras. Antes de iniciarmos, queremos pedir para você já clicar no botão de curtir para não esquecer, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações. Assim você colabora para que essas informações cheguem também para aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Então vamos lá. Amados, recentemente fizemos um vídeo aqui no canal informando sobre a notícia de que a partir do dia 2 de março deste ano, o Vaticano irá permitir o acesso de pesquisadores de vários países a alguns de seus documentos que contêm informações sobre UFOs. As informações que eles permitirão vir a público, certamente, não será nenhuma novidade para nós que já estamos despertos. Contudo, será algo inusitado, ao menos para a grande população que ainda dorme. Agora, um fato importante é que após vir a público o que a Igreja sabe sobre a vida extraterrestre, não será mais possível ignorar o fato de que os nossos anjos, arcanjos e todas as aparições de seres celestiais que centenas de pessoas relatam ter visto em diferentes épocas de nossa história são, na verdade, aparições e contatos extraterrestres. Sim, amados. Ao que tudo indica, as religiões interpretaram as aparições extraterrestres de uma forma que levaram multidões a acreditar que essas aparições eram de anjos alados e com auréolas. Muitas pinturas e obras de arte retratam nossos irmãos das estrelas como personagens sagrados, mas a origem extraterrestre destes seres que aparecem em trechos da Bíblia estaria sendo escondida nestes tais documentos secretos para não destruir tudo o que prega as antigas religiões do planeta. Convido vocês a imaginarem junto comigo, se há 50 anos atrás uma luz desce do céu oscilando sua luminosidade e se movendo para baixo e para cima. E enquanto isto está acontecendo, você sente um arrepio, sente a energia daquela luz, que obviamente é algo diferente e que você nunca experimentou. Logo, seu cérebro, a sua mente racional, precisará lhe dar alguma resposta. E em situações inusitadas como esta, a resposta sempre será a mais óbvia. Então, considerando que esta luz não lhe provocou nenhuma dor, a mente física logo conclui que é um anjo, um santo ou uma aparição celestial. Correto? E por que isso acontece? Porque essas informações foram colocadas no nosso subconsciente de diferentes formas, mesmo sem nos darmos conta. E assim como várias crenças que foram aceitas por nosso inconsciente, essa é só mais uma delas. Vamos refletir juntos. Quando os primeiros casos de aparições foram registradas, onde vocês acham que essas pessoas que testemunharam estes eventos foram se aconselhar? Esses casos todos foram levados para análise dos líderes ou representantes religiosos da época, onde eles próprios faziam as suas interpretações no intuito de levar o contatado a crer que realmente a visão que teve foi a de um santo, um anjo ou um milagre. Esses líderes, inclusive, nomearam cada uma dessas aparições e com isso puderam exercer ainda mais poder sobre a humanidade, principalmente sobre a população ocidental.
Quando muitas vezes a testemunha não concordava com a interpretação do líder religioso ou argumentava que o que viu não era bem da forma que o sacerdote estava interpretando, a pessoa era dada como herege, louca ou pagã. Ou seja, as pessoas contatadas eram coagidas a falar sobre o que viram, mas da forma como a autoridade religiosa determinava que era para ser dito. Porque na visão dos que exercem o controle sobre o nosso planeta, o homem comum não é digno de saber a verdade. E além disto, como eles poderiam exercer poder e ditar regras para seres que sabem de toda a verdade e se conectam com o divino sem intermediários? Amados, vamos pensar. Quando falamos em extraterrestres, que imagem é mais comum nos vir à mente? Seres esverdeados, acinzentados, com uma aparência estranha, talvez uma pele meio úmida? Quais são as referências que foram alimentadas em nossa tela mental através dos filmes hollywoodianos ou cultivados no nosso imaginário de diferentes formas? A realidade não é bem essa. Ou melhor, até existem seres com essas semelhanças, mas na sua grande maioria eles têm aparência humanoide. Alguns inclusive têm aparência muito semelhante à nossa, podendo passar aí despercebidos na multidão. Muitos deles transitam entre nós. Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Nossa Senhora de Fátima, os arcturianos, os felinos, os andromedanos, pleiadianos, são seres que estão em outras dimensões mais elevadas que a nossa. Logo, são seres extrafísicos. Seres que não pertencem à nossa dimensão, à nossa realidade como a conhecemos. Logo, podemos dizer que são extraterra, de fora da nossa Terra, extraterrestres. Formado em filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, o bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, Dom Pugliese, estuda mensagens ocultas na Bíblia. Disse em 2003 acreditar na origem extraterrena de Cristo. Ele tem sua própria interpretação para os ensinamentos cristãos. Segundo este bispo, a estrela de Belém, que guiou os reis magos até a manjedoura de Jesus, seria uma nave espacial, porque se movia de forma inteligente, acompanhando a viagem dos nobres. A aparição da Virgem Maria na cidade de Fátima, em Portugal, seria uma manifestação ufológica. Segundo ele, as referências à vida extraterrestre estão no Antigo e no Novo Testamento, em mensagens cifradas. Todos esses argumentos são encontrados em sites e publicações ufológicas, desde as mais sérias até as consideradas alternativas. A maioria não tem dúvidas de que João Batista, o primo de Jesus, também era um alienígena, pois certas interpretações dos evangelhos dizem que ele havia sido levado para o céu no interior de um objeto voador. E por que o controle nos fez crer que extraterrestres são malévolos ou coisa do inimigo? Seria uma tática de prevenção caso algum dia tudo fugisse do controle deles, como está prestes a acontecer? Afinal, se temêssemos os extraterrestres, qualquer tentativa de contato dos nossos irmãos galácticos, no intuito de nos proteger ou de nos auxiliar, seria mais difícil, não é verdade? E se acreditássemos que todas as interações benevolentes são de santos ou anjos alados, o controle não correria risco de sair das mãos do clero, dos enviados, dos escolhidos. Correto? Vocês já pararam para pensar que todas as doutrinas, sem exceção, nos mantêm de alguma forma presos na ignorância? Há centenas de anos, o exemplo mais usado para ilustrar o que acontece quando somos desobedientes e tentamos ir além do que nos é permitido saber é a história de Adão e Eva. Amados, entendam que não há escolhidos,
Não há mestres, não há gurus, não há nada disso. Todos nós somos filhos do Criador, todos nós estamos aqui numa mesma condição, aprendendo, evoluindo. Então todos nós somos os escolhidos. Então cada um de nós tem que trabalhar para elevar as suas frequências, para na hora da transição planetária poder então ascensionar para uma dimensão mais elevada com mais facilidade. Então, continuando, Eva comeu a maçã, que é conhecida como a fruta da verdade, do compreendimento, da inteligência, e o resto da história já conhecemos de trás para frente. Ou seja, esse é um claro exemplo de uma história que foi contada geração após geração, como uma espécie de aviso que por anos consegue levar as grandes massas a crer que querer saber da verdade, querer entender e estudar o que existe além do que nos foi contado é pecado, proibido, e seremos punidos, expulsos do paraíso ou da terra prometida. Tanta criatividade e empenho para quê? Apenas para manter a população ignorante e coibir quem deseja procurar respostas. Ainda nos dias de hoje, nos fazem crer que procurar outra interpretação sobre o livro sagrado e outras escrituras, ir além do que nos ensinaram, é o mesmo que negar a Deus e, consequentemente, servir ao mal. E quanto mais o evento se aproxima, mais esforços são movidos para fazer as pessoas que buscam a conexão com o divino chegar à conclusão de que é mais seguro se manter ignorante sobre certos assuntos. Porque, assustada, a humanidade se mantém confusa, dependente e manipulável. Então, meus amados, deixem ir essa imagem de anjos loiros e com asas. Deixem ir a crença de que mestres ou santos virão nos salvar, arrebatar os escolhidos. O que há, na verdade, são seres de outros planetas, de outros planos, de outras dimensões, que são das outras muitas moradas do Pai, que nos assistem e sempre nos assistiram. Muitos se mostram para a humanidade e nós os idolatramos como anjos, deuses, santos. Porém, na verdade, são seres extraterrenos, extrafísicos, os que apoiam a nossa evolução, nos inspiram a aprendermos, a nos conectarmos com a nossa essência divina, para que nós possamos ascender espiritualmente. Sim, queridos, percebam, muitos de vocês ressoam com as canalizações dos arcturianos, dos pleiadianos, não é mesmo? Reconhecem que quando falamos deles, estamos falando de seres extraterrestres, que são altamente inteligentes e espiritualizados, e que se conectam conosco para nos auxiliar em nossa transição planetária e expansão de nossas consciências. Fato é que todos esses seres, os arcturianos, os felinos, os pleiadianos, Ashtar, são extraterrestres, assim como o Arcanjo Miguel, Jesus Cristo e Mãe Maria. Então, não se surpreendam se descer uma luz e de repente vocês se derem conta de que essa luz, na verdade, é uma nave espacial e dela descer um ser que se identifique como seu anjo. Se você me conhece como Ricardo Trier, eu irei me apresentar para você como Ricardo Trier. Não posso, por exemplo, simplesmente me apresentar a uma pessoa que esteja tendo contato comigo pela primeira vez como um siriano que está aqui para ajudar na ascensão da Terra. Para vocês que já acompanham o meu trabalho há mais tempo, talvez eu pudesse, mas não para aqueles que ainda dormem e nem imaginam que um alienígena pode ser um amigo. Ou pior, nem acreditam que sequer isto possa existir. Então, amados, reitero a vocês, existem canalizações de Arcanjo Miguel, Sananda e tantas outras que podem realmente ser de Arcanjo Miguel.
Sananda e etc. Mas existe uma diferença no que vemos e o que realmente é. Tudo contém uma assinatura energética, que podemos chamar de DNA cósmico. Nossa assinatura energética pode ser lida por outra assinatura energética. Na assinatura energética contém todas as informações necessárias. Assim como nós, em nossas palavras, podemos emitir uma assinatura energética, os seres de luz, arcanjos, anjos, os arcturianos também passam em suas mensagens. Então, você é plenamente capaz de fazer a leitura dessa assinatura energética e identificar se essa mensagem soa como verdade para você ou não. Então, se acreditamos que um anjo seja um ser com asas, então o veremos assim. Havia um índio que todos os dias pela manhã ia na beira do mar. Contemplava o horizonte, admirando a paisagem, o céu e as nuvens. Ele começou a notar que no horizonte havia algo como uma nuvem, ou uma onda, que se aproximava muito lentamente. Já fazia alguns dias. Horas parecia nuvem, horas se parecia mais como uma onda. Quando ele percebeu que não era nuvem e nem onda, era tarde demais, porque eram caravelas que vinham tomar suas terras. Ou seja, o índio associou o que estava vindo do mar com nuvens ou ondas, pois não conhecia caravelas, seres de outros planetas, de outras moradas do Pai, que estão aqui e sempre estiveram para nos auxiliar em nossa jornada evolutiva, querem se mostrar para nós como eles realmente são. Por isso, não procurem ver com os olhos, pois eles não veem a verdade. A verdade está no sentir energeticamente, sentir a assinatura energética. Você muitas vezes percebe que leu a assinatura energética de algo ou de alguém, mas não se dá conta, porque se deixa levar pelo que a mente interpreta sobre esse algo ou esse alguém. Por exemplo, quantas vezes você sentiu afinidade com alguém ou, ao contrário, você teve aquela sensação de que o santo não bateu? Isso é a leitura da assinatura energética. Você pode sentir isso. Basta se abrir com essa intenção, praticar e confiar que você tem esse dom. Agora, mudando um pouco de assunto, muitos nos perguntam por que iremos pular uma dimensão e ir direto para a quinta. Porque a quarta dimensão já está sendo limpa e deixará de existir. Na quarta dimensão também existe um sistema de controle. Também há dualidade. E é um local onde por muito tempo foi usado as próprias crenças das pessoas que desencarnavam para manipulação, as fazendo voltar para cá ou continuar na quarta dimensão. Por isso, então, acreditem, a quarta dimensão é um lugar onde nenhum de vocês vai querer estar. Por isto, é tão importante se livrar das crenças, das ilusões autoimpostas pelas religiões, ou parâmetros formados pela sua mente. Isto é o que chamamos de discernimento, meus amados. Sentir com o coração, procurar internamente e não externamente. Estamos vivendo um momento único e glorioso, e estamos gratos e honrados por estarmos participando desse lindo processo com todos vocês. Nós continuaremos a nos atualizar e dividir com vocês essas informações, bem como iremos nos auxiliar mutuamente para que tudo ocorra da maneira mais natural e tranquila possível. Agradecemos a oportunidade de nos conectarmos com todos vocês. E se esta mensagem ressoa com o seu coração, compartilhe para que cada vez mais corações possam ser despertos. Daqui, lhe enviamos as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.